Olá pessoal, professor Gustavo do Instituto Federal do Paraná, do Laboratório de Telecomunicações. O objetivo dessa aula de hoje é demonstrar a configuração básica do esquema VoIP aí com a ferramenta da Cisco. Então a gente vai montar esse laboratório formado por um roteador, um switch e 2 telefones IPs. A gente vai precisar do Packet Tracer, então eu estou com ele aberto aqui. Primeiro a gente vai montar esse cenário e vamos seguir esse tutorial, o link vai estar aí na descrição. E eu vou explicar cada um dos comandos que tem aí para fazer. Então, primeiramente aqui no Packet Tracer, eu vou vir aqui em dispositivos de rede. Aí eu vou selecionar roteadores. E eu vou pegar o último roteador aqui, o 2811. Eu vou explicar o porquê que tem que ser ele. Existe uma restrição aí quando a gente vai mexer com VoIP. Vou aqui em switches na sequência. Vou pegar o primeiro mesmo, 2960, aí já não tem diferença. Só um comando básico aí que vai ter que ser feito. E agora eu vou aqui em End Devices, né, dispositivos terminais. E vou selecionar aqui 2 telefones IPs. Então esses são os meus equipamentos. Deixa eu salvar aqui o arquivo para começar as configurações. Primeira coisa que eu vou fazer, então eu vou seguir a estrutura aqui do tutorial. A interface FAST 0/0, ela vai ser ligada na 0/1 do switch. Então eu vou aqui em conexões, aí vou selecionar esse cabo aqui de rede e vou utilizar 0/0 na 0/1. Depois nos telefones eu vou usar aqui a interface 2 e a interface 3, mas é bom a gente esperar um pouco, fazer as configurações primeiro, devido ao procedimento de autoconfiguração, que daí vai facilitar a vida, eu vou explicar adiante aí. O primeiro passo então vai ser as configurações aqui do switch, são bem simples, são só 4 comandos. Então eu vou entrar aqui no conjunto de interfaces, na FAST da 1 a 3, eu preciso fazer isso em todas as interfaces que vão ter dispositivo VoIP. Então se eu tiver 10 telefones, eu preciso fazer isso nas 10 interfaces. Que comando que é esse, né? Então é o switch port em modo acesso. Então eu estou colocando a interface no modo acesso. Isso significa que ela vai transportar somente uma VLAN. E essa VLAN que vai ser utilizada é justamente uma de voz. Então eu vou colocar aqui switch port voice VLAN, indicando que eu vou usar a VLAN 1. Na prática a gente costuma utilizar outras VLANs, né? Aqui no simulador tem que ser a VLAN 1, que é a VLAN default que já vem habilitada aí no meu equipamento de fábrica. Então vamos lá para essas configurações aqui no switch. Então eu vou aqui no meu switch, CLI, na interface de linha de comando. Deixa eu maximizar aqui. Vou dar Enter e aí eu vou entrar nele. Então Enable para habilitar as configurações nele. Conft modo de configuração, Interface Range, vou usar o Tab aqui que facilita a vida, FAST 0/1-3. Quando eu faço isso eu entro nesse diretório aqui, ó, config if range, né? Então um conjunto de interfaces, e aí vou fazer o comando switch port modo acesso switch port voice VLAN 1. Aí vou dar end já para sair e um WR para salvar as configurações no switch. A princípio não vou precisar fazer mais nada nesse laboratório no switch. E agora o próximo passo eu vou lá para o 2811, onde vai ser grande parte aí desse trabalho. Então, primeira coisa aqui, né, o porquê que do 2811, que está aqui no tutorial, ele possui já de fábrica essa imagem aqui, ó, ADV IP Services. Então ele já tem os comandos VoIP embutidos. Se não tiver isso, uma opção é adquirir a imagem lá da Cisco, carregar no roteador para ele comportar, mas aí tem que ver a compatibilidade entre o hardware e o firmware que está rodando nele. 2811 já vem com isso, né? Então a gente já consegue visualizar isso daí. E aí eu vou, primeiro passo, né, minha estrutura de rede. Então eu vou entrar aqui, ó, na FAST 0/0,
que é aquela que liga com o meu switch. Vou dar um endereço IP. Nesse caso aqui eu vou estar na rede 192.168.1. O gateway seria o endereço 254 dessa rede. E aí vou habilitar e sair dessa interface. Então vamos lá para o meu roteador 2811. CLI aqui também. Ó, como ele está com a configuração de fábrica, né, ele vai pedir esse modo de configuração, se eu quero ou não. Eu vou dar não, né? Só um destaque aqui, ó, na tela de boot dele, né, ó, ele vai me mostrar a imagem dele, então ADV IP Services, que é o que me possibilita trabalhar com VoIP. Vou dar um no. Novamente aqui um enable conft. Mas se você quiser saber se ele trabalha com VoIP ou não também, ó, aqui no modo config, a dica é você tentar fazer o comando telefone service. Ó, se ele reconhecer isso, ele trabalha com VoIP. Se não tiver esse comando, ele não trabalha e não serve para esse laboratório. Então eu vou apagar aqui, que a ideia é configurar essa interface fast 0/0. Então 0/0. IP ADD 192.168.1.254 e a máscara /24, então 255.255.255.0. E o último passo, no shut, para subir a minha interface. Então aí vai dar até essa mensagem, a interface está subindo. Vou dar um exit aqui para sair das configurações da interface. Ó, então repare aqui que ele está acendendo agora, né? Está fazendo aquele handshake com o switch e daqui a pouco isso aqui já fica funcionando. E lembrando, né, que essa interface, a fast 0/0, ela vai ser o meu gateway padrão, né, meu default gateway da rede, porque para esses telefones sair, precisa encaminhar o pacote para essa interface. Então, isso a gente vai ter que fazer aí na sequência. Ó, o próximo passo agora não é muito diferente de uma rede normal, é eu criar um servidor DHCP, só que em vez de computadores eu vou ter os meus telefones IPs. Então eu vou seguir a mesma estrutura lá da Cisco. No modo de configuração vou fazer IP DHCP pool, o nome da minha rede, o endereço da minha rede com a máscara, ó, o gateway padrão, que aí é a interface fast 0/0 que eu acabei de configurar. E esse parâmetro aqui que é diferente, né? Esse option 150 e o endereço do gateway. Isso aqui é mandatório para a telefonia VoIP da Cisco. Até eu coloquei uma observação aqui em cima, ó, ele repassa, né, esse parâmetro 150, o servidor TFTP que está dentro do 2811 e que roda as configurações, os parâmetros básicos para os telefones funcionar. Então se não tiver isso aqui, o telefone ele vai ficar tentando buscar as configurações e não vai conseguir carregar. Então vou fazer agora esses 5 comandos com essa ideia aí do DHCP. Então vou lá para o meu 2811. Novamente aqui, ó, já estou no modo de configuração. Então vou fazer IP DHCP pool. Vou pôr aqui, ó, rede VoIP, seguindo aquela ideia das boas práticas, colocar os nomes em maiúsculo, fica mais fácil para depois se tiver que debugar. E aí network, e minha rede local, né, então vai ser a 192.168.1.0 e a máscara /24, na anotação da Cisco 255.255.255.0 aí. Próximo comando seria o meu default router, que é o gateway da rede, né? Então aquela interface 92.168.1.254, a fast 0/0 que eu configurei anteriormente. E aqui, próximo comando, isso aqui somente para VoIP, option 150. Aqui deixa eu só ver o comando certinho aqui, IP, isso, 192.168.1.254 e exit. Então acabei de habilitar aí o DHCP.
parâmetro aí. E agora sim que vem a configuração aí do Call Manager. Então, ó, no modo configuração, vou fazer o telefone service e eu vou colocar esses parâmetros aqui conforme a minha rede VoIP, né? Então aqui eu vou colocar máximo DN, máximo ePhones, vou explicar o que é cada um desses. O endereço IP com esse protocolo 2000, que é o protocolo específico aqui da Cisco, né? A porta 2000, ele roda esse protocolo SCCP, que faz as configurações entre o telefone, a sinalização entre o telefone e o roteador. E aqui esse parâmetro auto-assign que eu vou explicar na sequência aí. Então vamos lá para o roteador. Já estou aqui no modo configuração. Vou fazer aqui telefone service. Quando eu faço isso, eu caio no modo aqui de configuração telefonia. Aí max DN, vou colocar 2, que eu só tenho 2 telefones. E max ePhones 2 também. O que é esse DN e o que é esse ePhone? DN é o número do diretório, é onde eu vou colocar os meus ramais. No caso aqui do laboratório, se a gente voltar lá para o começo, ó, vocês vão ver que é o telefone, são os ramais 1000 e 2000. Então eu tenho que criar uma lista de ramais, essa lista são os DNs, e os ePhones são os meus equipamentos IPs. Então esse aqui vai ser o ePhone 1, ePhone 2, isso vai depender de como eu vou fazer o processo de registro. Aqui dá para lembrar só que um ePhone VoIP, ele pode suportar até vários ramais, vários DNs. No simulador aqui ele só suporta um, mas na prática a gente consegue mais de um aí também. Então, como aqui só tem 2, eu coloquei só 2 telefones aí. E aí vou colocar aqui, ó, o endereço do gateway com a porta 2000 e o procedimento auto-assign para fazer no telefone 1 e 2 aí. Então vamos lá, IP Source Address. Aqui na sequência. (192.168.1.254), que é o meu gateway, e a porta 2000, que é da Cisco, e auto-assign de 1 a 2. Isso daí ele vai fazer o registro automático dos telefones de 1 a 2. Na prática, se eu tiver um telefone diferente e tiver que fazer um registro manual, aí eu vou restringir nessa lista aqui. Então esses são os primeiros comandos aí. Na sequência, lá no tutorial, é um detalhe aqui, quantos ePhones eu posso ter, né? No simulador aqui até 42. Se tiver mais de 42 telefones, aí eu vou ter que usar um outro roteador, e aí um assunto aí para uma futura aula. Mas é o limite máximo que eu tenho ali. E aí na prática depende do teu equipamento, né? Existem equipamentos que trabalham com mais telefones. Aqui vem na sequência a numeração DN. Então, ó, o ePhone DN1 ele vai receber o número 1000, o DN2 número 2000, e aí é o meu plano, o meu projeto de telefonia. Então, eu vou fazer agora na sequência essa lista aqui. Auto-assign 1 a 2, tem um exit. ePhone-DN1, então ele vai me dar esse comando aqui que ligou. Vou colocar number, que é o ramal dele, 1000, e já vou fazer na sequência ePhone-DN2 number 2000 e exit ele. Repare que eu nem precisei dar exit entre um ePhone DN1 e 2. Se eu tivesse 3, 4, 5, eu poderia seguir na sequência e sem problema nenhum. Também isso me facilita na hora de configurar. E aqui um detalhe, né? Por isso que eu não liguei os telefones antes. Ó. Então o primeiro aparelho que vai se conectar com o meu roteador, ele vai se registrar no primeiro DN. Nesse caso eu pus o número 1. Aí o próximo telefone, o DN2,
Aí o próximo, se tivesse no 3, 4, ele vai fazendo isso sequencial. Isso eu preciso fazer uma vez só. Uma vez que ele fez esse procedimento, que é justamente aquele parâmetro auto-assign, que é o que eu fiz anteriormente, eu pego e salvo, e daí na próxima vez que o meu roteador reiniciar ou ele ligar, ele vai distribuir certo conforme esse procedimento de autorregistro. E uma dica que eu te dar aqui no roteador, então eu vou dar um exit e eu vou ver as configurações dele. Então vou fazer aqui o show running config aí. Ó, e vai me mostrar tudo que eu fiz até agora no roteador. Ó. Então aqui eu tenho a minha rede VoIP com esses comandos. Aí na sequência, ó, a interface, que foi a primeira coisa que eu habilitei o gateway. E aqui vem os parâmetros de telefonia VoIP. Então os efones, os DN, procedimento de autorregistro. E aqui, ó, a lista com os efones. Vocês vão ver que quando eu for habilitar o comando, o primeiro telefone, e ele registrar, essa lista aqui vai atualizar. Daí eu tenho que salvar isso para não perder esse procedimento de autoconfiguração. Então eu vou fazer isso aqui na sequência e seguindo o nosso tutorial. Então, ó, eu vou lá naquele meu primeiro telefone e eu vou ter que ligar ele aqui na energia para ele habilitar, né? Então antes disso eu vou pegar aqui, ó, a interface 2 e vou ligar na interface aqui switch, e eu vou lá no meu telefone, deixa eu dar um zoom aqui, e ó, vou pegar a fonte de energia aqui no canto e vou engatar. Se eu vier aqui na interface, ó, gráfica aqui do usuário, ele vai aparecer, ó, configurando IP, e aí ele vai fazer o procedimento de registro. Então ainda está subindo aqui a interface, fazendo handshake com o switch. Daqui a pouco ele vai habilitar. Importante aqui esperar para não ficar saindo vários. Se você engatar vários telefones ao mesmo tempo, aquele que se comunicar primeiro com o switch vai receber o DN1. E aí isso aí pode construir essa conexão fora de sequência, daí a gente vai ter problema, né? Daria para trocar os equipamentos fisicamente, se for possível, se for perto, mas se não, o ideal é fazer uma vez passo a passo aí. Então aqui ele está ainda se registrando. Deixa eu salvar novamente. Essa parte aqui demora um pouquinho. Ó, pus o mouse ali em cima, repare que ele já recebeu. Então ele recebeu ali o gateway endereço 1 lá do roteador, pegou um IP na VLAN 1 lá do DHCP que eu tinha configurado no roteador, e o ramal 1 ali, ó, line number, ramal 1000, perdão, então já conforme nosso laboratório aí. Se eu vier nele aqui na tela dele, ó, vai até aparecer para mim aqui no canto. Então esse telefone registrou. Eu vou vir aqui no 2811 só para mostrar para vocês, ó, até ele deu uma mensagem aqui de registro. Mas se eu vier aqui, ó, nas configurações do meu roteador, vocês vão ver ali na sequência que aquela lista DN ela mudou agora. Então vai aparecer aqui para mim aqui embaixo, ó, ephone DN1, o MAC address do telefone. E esse parâmetro aqui, button, ó, isso aqui que é importante. Esse 1 quer dizer o seguinte: o primeiro ramal desse ephone, ele está recebendo a numeração do DN1. Ó, então como aqui está 1, DN1 e a numeração é 1000, ele pegou 1000. Na sequência, vocês vão ver, eu vou fazer para o segundo telefone, vai aparecer aqui para mim um ephone DN2, o button 1, 2 pontos, só que aí ao invés de 1, ele vai pegar o 2, porque vai ser o próximo da sequência desse procedimento aqui que a gente chama de autorregistro. Então eu vou fazer agora aí na sequência para o telefone 2. Aqui até se eu quiser só para anotar, né? Então eu vou colocar ramal 1000. E esse aqui ele vai receber o ramal 2000 pelo meu projeto aí. Então vou pegar a interface 3, vou ligar aqui na porta switch,
fazer o mesmo procedimento. Vou ligar o meu telefone e esperar o autorregistro dele, que também vai demorar um pouco aí. Aí, esperando o autorregistro aqui do tutorial, né, ele vai mostrar para mim, ó, a tela, as configurações, e eu posso fazer o teste de ligar um telefone para outro. Para replicar essa estrutura para mais telefones, é só pegar mais porta de switch, em vez de fazer de 1 a 2, fazer de 1 a 10, 20, enfim, conforme o seu projeto, que ele vai habilitar também. Ó, aqui o meu telefone 2 ainda não registrou. Tem que esperar mais um pouquinho aí. Mas daqui a pouco ele já vai habilitar. Até deu uma mensagem aqui no roteador, ó, então vocês acabaram de ver, registrou meu telefone 2. Vamos ver se ele registrou certo, né? Então olha aí, line number 2. O IP ele pegou o endereço 3. Isso é dinâmico. Isso o meu servidor lá vai distribuir para mim. O que interessa é o ramal ser o mesmo. Então acabou de salvar ali essa configuração. Mesma coisa, ó, vou fazer aqui o show running config. E aí vocês vão ver lá no final das configurações agora o iPhone 2 que ele acabou de se registrar no roteador. Então tá aqui as configurações do iPhone 2. Ele vai ter aqui, ó, o parâmetro button, o primeiro ramal dele 1, vai receber a numeração do DN2, ó. Então se eu for aqui em cima DN2, número 2000, por isso que ele pega o ramal 2000 aí. Aí se eu tivesse um 3, 4, 5, seguiria essa mesma lógica também. Não se esqueçam, depois que fez esse procedimento de autorregistro, fazer o WR no roteador para ele salvar isso daqui, porque senão vocês vão ter que refazer o procedimento e aí fica um pouco mais chato aí de trabalhar. No switch já fiz o WR, já salvei. E agora só para testar aqui, ó, eu vou abrir os dois telefones, as duas telas aqui. Então, tela 1, só ajeitar aqui. E tela 2. E aí você pode discar, ó, então eu estou no telefone 1000 e vou ligar aqui para o 2000. Então vou colocar 2000, 200. Tiro do gancho e ele está tocando ali do outro lado. Até no Packet Tracer pode ser que vocês escutam aí no simulador de vocês o som do telefone fazendo ring, a chamada. Ó, se eu fizer isso daqui conectado, ele atendeu, né? Então os dois estão ligando aí. Então basicamente esse é o procedimento da configuração básica do VoIP, com esses comandos que são obrigatórios. Não se esqueça do switch, tem que fazer aquele comando dizendo que vai propagar a vela de voz. Nesse caso, a gente tem que trabalhar aqui com a vela 1, porque aqui no meu telefone, ó, se vocês repararem, aparece ali vela 1 de fábrica no equipamento. Na prática, a gente costuma utilizar outras velas, a 1 a gente deixa livre. E o maior trabalho está aqui no 2811, que aí é voz sobre IP, né? Então eu tenho que resolver todo o meu problema de IP para depois propagar a voz. Como é uma rede local, eu tenho que ter um gateway, tenho que ter um DHCP e daí as configurações VoIP da Cisco. Então, se fizer isso aí passo a passo, vocês não vão ter problema, tá bom? Então, essa é a ideia desse laboratório e nos vemos no próximo. Tchau!